Quincas Borba e Shield Hero são muito parecidos. E você que vai fazer algum vestibular nesse ano, principalmente a FUVEST, não pode perder essa relação que fizemos entre eles. Então aqui nesse vídeo nós vamos responder algumas questões de vestibular antigo, que como você vai perceber, nós podemos responder apenas vendo o anime. Ficou curioso? Então bora lá! A nossa primeira questão será da FUVEST de 2021 e é a questão 75 da nossa prova. O que nós sugerimos é que você pause a questão e tente fazê-la antes de nós darmos a resposta, senão vai ficar muito fácil. Então faz isso porque nós vamos responder ela agora. Só que a primeira dica que a gente já vai dar para vocês é que se a questão tiver um texto muito grande, não leia o texto, vá direto para a pergunta que ele está fazendo. Porque às vezes a gente não precisa nem ler o texto para conseguir responder e a gente já ganha muito tempo. Lógico, se você ver as questões, as alternativas e ficar na dúvida, aí sim você volta e lê o texto quantas vezes for necessário. Mas lembre que a prova tem um tempo limite, então você não pode perder muito tempo nisso. Todo limite de tempo é precioso. Então vamos lá. O primeiro capítulo de Quincas Borba já mostra um elemento que será fundamental para o romance. E qual deles que é nessas alternativas? Nós vamos para a letra A contemplação das paisagens naturais. Mas isso aí já está errado. Como a gente vê em Shield Hero, ele pode às vezes admirar no começo ali, como é o castelo bonitão, a paisagem bonita também, mas o anime não vai focar nisso. O anime vai focar no nosso não fume. Vai focar na vida dele, como ele é traído, como ele consegue dar a volta por cima, como ele vai conseguir amigos e ele vai conseguir ser um herói. Então essa alternativa A está errada e nós vamos para a alternativa B. A presença de um narrador personagem. De fato, essa alternativa ficava meio difícil apenas com o anime, porque no anime nós nem mesmo temos um narrador, nós só temos os personagens tendo diálogos abertos, diálogos diretos. Então nós talvez tivéssemos que voltar e ler esse excerto que ele deu, mas eu acho que o melhor caso seria nós pularmos essa alternativa e irmos para a próxima. Porém, se nós voltarmos lá no começo, ele já fala, Rubião fitava a enseada. Então, não é um narrador personagem, porque se fosse, ele está falando, eu fitava a enseada, e não Rubião. Ele não estaria falando dele mesmo em terceira pessoa, porque apesar do Rubião ficar louco depois, ele ainda não estava tão louco assim para ficar falando em terceira pessoa. Então, letra C, a sobriedade do protagonista ao avaliar o seu percurso. Mas aqui, como nós vemos em Tati no Yusha, o protagonista ele não fica sóbrio todo o tempo. Nós temos ele conseguindo aquele escudo das trevas, aquele escudo da escuridão, que deixa ele louco no modo Berserk, então é o escudo da loucura. Então ele não vai ficar sóbrio durante a narrativa. Como nosso protagonista não fume, o Rubião, que é o protagonista de Quincas Borba, também vai ficar louco. E isso vai acontecer do meio, lá do meio para o final do livro. Então não é essa sobriedade que vai marcar o romance, vai ser a loucura. Letra D, o sentido místico e fatalista que rege o destino. E como nós vemos em Shield Hero, nós não temos nenhum deus falando o que o Naofumi tem que fazer. Lógico, nós temos ali a condição em que ele está imposta, que ele vai ter que lutar contra as ondas, porque senão ele não vai conseguir voltar para o seu mundo. Mas nós não teremos nenhum deus dizendo para ele o que ele tem que fazer. Diferente de vários isekais, como no Game No Life, que nós temos o Teto e vários outros também, que nós temos a presença de um deus aparecendo ali e falando para o protagonista qual será o destino dele, o que será a sua jornada. Mas em Shield Hero nós não temos isso. Letra E, a reversibilidade entre o cômico e o trágico, como se lê de modo que o que parecia uma desgraça ia acabar virando uma fortuna, uma coisa boa para a sua vida. Então, de fato, no começo do anime, o Naofumi é traído, todo mundo abandona ele e ele fica desacreditado por todas as pessoas, ninguém mais gosta dele. E já no começo ninguém gostava muito do herói do escudo. E isso deixa ele muito mal, deixa ele uma pessoa muito ruim que não acredita mais nas pessoas, em mais ninguém, não acredita no companheirismo, na amizade, não acredita em mais nada. E isso vai parecer uma desgraça. E realmente vai ser para ele, naquele momento, porque é a partir disso que ele vai conseguir fazer amigos verdadeiros. Ele encontra Raftalia e a Firo, aquele pombo gigante. Então, que no primeiro momento pareceria uma desgraça, depois vai virar motivo de alegria para o nosso herói. E vai ser isso que vai mover ele dali para frente. Mas vale lembrar, pessoal, que Machado de Assis ele é um pessimista. Então essa redenção de Naofumi, com ele conseguindo a felicidade, ou pelo menos na busca dela, ali com seus companheiros, vivendo uma vida alegre, não vai acontecer aqui em Quincas Borba, com Machado de Assis. O nosso Rubião, ele vai parar na desgraça, ele vai morrer sozinho, seu cachorro vai morrer também, e ele vai ficar imerso na loucura, com ninguém ligando para a sua existência.
E vai lembrar que essa cena dessa questão em si aconteceu no primeiro capítulo do romance. E agora nós vamos para a nossa segunda questão, que foi da FUVEST 2022, do ano passado. É a questão de número 21. E aqui, diferente da outra, nós temos um texto muito pequenininho, então ele vale muito a pena ser lido. Então nós vamos lê-lo e entendê-lo. Então, certo é que a paisagem depende do ponto de vista. E o melhor modo de apreciar o chicote é tê-lo o cabo na mão. Então nós temos nessa questão uma analogia do chicote com alguma outra coisa. E o que será ela? É isso que essa questão está perguntando. Então nós vamos para as nossas alternativas. Letra A. Um instrumento de castigo nem sempre cai em mãos justas. E essa alternativa está errada. Em nenhum momento desse acerto nós falamos de justiça. Então, apesar de podermos realmente subentender que aquele que está apanhando é a pessoa que está recebendo uma injustiça, na verdade, não é isso que essa questão está falando. Ela está falando do gostinho pelo poder, daquele que está segurando o chicote e que consegue apreciar esse poder. E é isso que acontece em Shield Hero. Nós temos o rei e a princesa que desprezam o herói do escudo. Então eles judiam muito dele, acabam com toda a fama dele, todo o prestígio, toda a moral e deixam ele sem dinheiro nenhum, jogado na rua a seu bel prazer. E eles ficam bem com isso, porque o seu autoritarismo, ou sua ideologia discriminatória conseguiu ser posta em prática. Então eles aproveitam daquela situação e se beneficiam de tudo aquilo. E eles sentem um gostinho por aquilo também. Eles acham que sempre vão ser os poderosos e que não precisam daquele cara que deve ser desprezado. Letra B. O apreço dos objetos independe do uso que se faz deles. Não, aquele que está apanhando não vai gostar desse objeto, aquele que está batendo vai gostar. Letra C. O cabo é metáfora de mérito e a ponta é metáfora de culpa. E aqui nós temos mais uma alternativa errada. O rei ele está no poder por causa de um mérito dele ser um rei sábio, dele ser um rei inteligente, o rei que faz o melhor pelo povo? Não, a gente viu que em Shield Hero o rei não está ali por causa disso, apenas porque ele se casou com a rainha, e é por isso que ele está no poder. Então não tem nada a ver com mérito aqui. Não precisa a pessoa que está no poder ser uma pessoa boa, ser uma pessoa que mereça aquilo. Não é necessariamente isso. E assim como não fume, ele está lá na ponta, recebendo a ponta do chicote, mesmo que ele não tenha feito nada de errado, e esteja apenas tentando sobreviver. Letra D. O mais fraco, por ser compassivo, é incapaz de desfrutar do poder. E aqui nós não temos absolutamente nada disso, de mais fraco ser compassivo e desfrutar do poder. Até porque nós vemos que o Naofumi ele era o mais fraco, mas ele não era necessariamente compassivo. Ele realmente queria ajudar os outros, mas não era totalmente esse o foco dele. Ele queria ser um herói. Então, mesmo que ele fosse uma pessoa ingênua, uma pessoa de mentalidade fraca, digamos assim, ele conseguiria desfrutar muito bem do poder se ele fosse um herói. Letra E, que é a nossa alternativa correta mais uma vez. O verdadeiro prazer se experimenta do lado dos dominantes. E isso é verdade. Quando o rei humilha o Naofumi, ele está tendo bastante prazer ali. Humilhar conseguir impor sua ideologia. E quando o jogo se inverte, o Naofumi consegue contato da rainha, ele vira uma pessoa importante, ele humilha o rei e a princesa, ele também está do lado dos dominantes e ele está tendo prazer, muito prazer com aquilo. E a gente, quando assistiu, também. E agora nós vamos para a nossa terceira e última questão desse vídeo de hoje. Nós vamos fazer uma questão do ITA de 2019, que poderia muito bem cair na nossa prova da FUVEST. E aqui ela fala de adultério, que ela fala que no ideal romântico isso não existiria, porque nós teremos um casamento feliz, com passarinhos voando e todo mundo vivendo alegre para sempre. Mas aqui no realismo acontece o contrário. Muitas vezes nós temos o ciúme masculino permeando a obra, como acontece em Dom Casmurro, de Machado de Assis. E em outros nós temos a dubiedade feminina, como acontece aqui em Quincas Borba. Então muitas vezes a traição dos personagens não é comprovada, porque nós temos apenas um ciúme ali. Nós nunca saberemos se a traição aconteceu ou não. Nós não saberemos e nem os personagens também. E às vezes, mesmo que essa traição tivesse sido desejada pela mulher, ela também não vai acontecer, como é o caso aqui em Quincas Borba. Então, quando acontece essa ambiguidade do ciúme e da traição não comprovada, ou que não aconteceu, e aqui nós temos que associar nesse livro a Sofia com a nossa princesa de Tachi no Yusha. E o que a princesa faz? O personagem que ela não gosta, que é o Naofumi, o nosso protagonista, ela despreza, ela humilha e ela conta para todo mundo o que ele supostamente teria feito. E Quincas Borba, realmente, o protagonista, o Rubião, dá em cima da Sofia. Ele não faz nada além disso, só dá em cima. E ela vai lá e conta pro marido dela que isso aconteceu. E é exatamente como acontece com a princesa. Ela vai lá e conta pra todo mundo que o Naofumi teria abusado dela, apesar de não ser verdade no anime. E ela vai lá e fica com paixonite com quem? Com o herói da lança, que é aquele que ela gosta. Então ela vai lá e vai pro lado dele. Ela vai lá e fica dando bola pra ele. E isso também vai acontecer aqui em Quincas Borba. A Sofia não gosta do Rubião. Então ela vai contar para o marido dela o que aconteceu. Então o Rubião é como se fosse Naofumi. Só que ela vai lá e ela gosta do Carlos Maria.
e ela fica dando bola pro Carlos Maria. Mesmo que nada aconteça entre eles, ela queria que acontecesse, igualzinho acontece com a princesa e o herói da lança. Então vamos lá. Letra A. Palha se enrivesse com os olhares de desejo que os homens dão para Sofia nos eventos sociais. Palha é o marido da Sofia, mas isso não acontece, porque ele gosta disso, ele gosta desse prestígio, porque se a mulher dele está sendo admirada, no final ele, que está casado com ela, será também um grande homem, por possuí-la, por tê-la, que será, na verdade, mais um troféu para ele do que outra coisa. Letra B. Sofia decide não contar ao marido que Rubião a assediou. Falso. Igual a princesa fez com Não Fume, a Sofia também vai fazer. Ela vai contar que o Não Fume fez algo com ela, que o Rubião fez algo com ela. Então essa alternativa é falsa. Letra C. Palha decide confrontar o Rubião sobre esse assédio. Não é mentira, porque Palha, ele não queria perder a amizade com o Rubião. Então, na verdade, ele tenta até mesmo convencer a esposa dele de que ela tinha entendido errado, porque se ele perdesse a amizade do Rubião, ele também perderia o dinheiro que o Rubião possui. E no final nós sabemos que esse casal Palha e Sofia tirará tudo do nosso protagonista, assim como aconteceu com o rei e a princesa, tiraram tudo do Não Fume. Letra D. Sofia tenta esconder do marido que tem interesse por Carlos Maria, que a seduziu em um baile. E essa é a nossa alternativa verdadeira. Como a princesa, que tem a consideração pelo cara da lança, que gosta muito dele, a Sofia também gosta do Carlos Maria, só que não vai acontecer nada entre eles, mas ela vai lá e dá bola para ele. Então essa é a nossa alternativa correta, é a letra D. E na letra E, fala que Sofia, mesmo interessada por Carlos Maria, faz com que Maria Benedita, o máximo possível, se case com ele. E isso é mentira. Se a Sofia gosta do cara, ela vai querer tê-lo para si, porque isso é tudo um jogo de troféus, de ganhos pessoais, em que um vai querer ter mais que o outro e não vai se preocupar com o que os outros estão pensando, com a felicidade alheia. E essas foram as questões da FUVEST de hoje. Não esquece de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber todas as notificações, comentar aqui embaixo também e também segue a gente lá no Instagram, @ato42. Nós estamos respondendo as perguntas de vocês todos os dias lá na caixinha de perguntas e também pelo direct. Então agora sim, chegamos no final. Um grande abraço, meu caro Otaku Leitor. Fique com Deus. Esperamos que vocês tenham gostado desse vídeo, tenham percebido que dá para relacionar muito bem o anime com a literatura, o anime com a prova de vestibular, se for analisado da maneira correta. Então agora sim, chegamos no final. E assim se fecham as cortinas de mais um ato. Tchau!